Agora, os relatos de quem vive para pregar o Evangelho no estado do Acre. Edilson, um homem que saiu de casa para falar com seus vizinhos e hoje estabeleceu uma congregação adventista no extremo noroeste do Brasil. Os ribeirinhos da cidade de Tarauacá, sendo alcançados com serviços de missionários adventistas. E os relatos de Zé Paiva, o homem que evangeliza e constrói igrejas nas zonas rurais de difícil acesso. É agora no Missão 360. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Nós estamos numa série especial nesse início de ano, apresentando o norte do país. Para você que tem acompanhado a gente, esse é um programa que conta experiências, histórias de missão e histórias de missionários ao redor do mundo. Normalmente a gente está no estúdio e agora, de uma maneira muito diferente, estamos no meio desse ambiente, da natureza, aqui no norte do país, região amazônica, e vamos começar hoje apresentando o estado do Acre, belas histórias. E a gente começa contando para você como é o estado do Acre. Acompanhe só. Localizado ao noroeste do Brasil, pode-se dizer que o Acre é um dos extremos do país. Ele beira a Bolívia e o Peru e se mistura com um aglomerado de estados e países que abrigam a floresta amazônica. É uma região de riquezas naturais e belas paisagens. Esta é uma região que depende de seus recursos naturais e sua população vive do extrativismo e da agropecuária. O Acre está na lista de algumas curiosidades interessantes. Não somente é um estado novo, como é também o estado brasileiro com menos cidades, contendo apenas 22 municípios. E não para por aí. O Acre é o terceiro estado menos populoso do Brasil, com 829 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a cidade de Campinas, em São Paulo, tem mais gente que no estado inteiro. E a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, chega a abrigar a mesma quantidade de gente em um território 18 vezes menor. Estatísticas como essas levam a acreditar que pregar a mensagem do Evangelho no Acre pode ser tarefa fácil e uma questão de tempo. Mas a obra missionária no Acre encara dificuldades adversas. Aqui vivem grupos de pessoas dispersos um dos outros. Além disso, existem desafios geográficos e locais impedidos de receber a mensagem de esperança devido ao difícil acesso, seja de carro ou de barco. Mas o amor de Jesus tem alcançado o Acre e hoje eles levam essa mensagem a todos quanto podem, com amor, paixão e dedicação. Agora que você conheceu um pouquinho do Acre, nós vamos à primeira história, a história do Edilson. Ele implantou uma igreja no extremo noroeste do país, próximo ao Peru, e você vai conhecer essa bela história a partir de agora. Cruzeiro do Sul fica localizada no extremo noroeste do Brasil, quase na divisa com o Peru, e a segunda maior área urbana do Acre. Aqui você poderá ver construções e monumentos que guardam a história do Acre, como a Ponte da União e a Catedral Nossa Senhora da Glória. Em Cruzeiro do Sul, os adventistas não são mais do que 1.500 pessoas divididas em 17 igrejas. Mas em lugares como este, onde a agricultura e a pecuária dominam a economia, ainda existem muitos lugares afastados que não conhecem a Jesus. Aqui na comunidade de Polo vive Edilson, um homem comprometido com a expansão do reino de Deus na sua cidade. Quando Edilson chegou aqui, não havia uma igreja adventista para congregar. Assim, Edilson começou a desenvolver um ministério que ele sentiu no coração que deveria iniciar. E quando eu cheguei aqui, não tinha onde eu congregar. Eu, mas a minha família, a gente sofria muito com isso, o nosso culto era só em casa. E um dia,
Deus, Ele colocou no meu coração essa necessidade de visitar. Então eu comecei a visitar alguns vizinhos, né? E entregar alguns folhetos, entregar algumas revistas da igreja e passar muitas vezes um sábado à tarde até alguns pôr do sol, né, com as pessoas. E a gente tem a facilidade de fazer muita amizade. E as pessoas aceitavam a gente na casa dele pela amizade. E essa amizade que a gente foi construindo e com o passar do tempo a gente oferecia ali um estudo bíblico, né? E as pessoas aceitaram esse estudo bíblico. E quando as pessoas aceitando o estudo bíblico, as verdades que estavam contidas ali na Bíblia, que até então eles não tinham esse contato, e aí ia surgindo mais momento, mais oportunidade e mais convite, e a mensagem ela foi se espalhando, né? Um vizinho falando para o outro da mensagem que o irmão Edilson vinha trazendo para as pessoas e nas casas. E chegou o momento da gente ter aí, momento da gente se reunir até 10 pessoas, né, numa casa para a gente levar essa mensagem. Através da amizade verdadeira que Edilson fez com seus vizinhos, ele conseguiu ganhar a confiança das pessoas e elas passaram a perceber a preocupação genuína que ele tinha. Assim, muitos de seus vizinhos aceitaram estudar a Bíblia e descobrir as verdades bíblicas na casa de Edilson. Tem sido uma ótima chance de poder compartilhar com eles a crença adventista e quanto Deus as ama. E um dia eu falei com Deus assim, eu digo, Senhor, agora a gente precisa de um espaço para a gente congregar. O Senhor me ajude a fazer uma casa, que essa casa que eu estou morando hoje, essa casa ela vai ser agora, nós vamos começar o nosso pequeno grupo lá. Começamos um pequeno grupo aqui com quase 30 pessoas, né? E aí nós viemos para essa igreja, para essa casa que eu morava antes, e a gente começou ali, formar o primeiro grupo, pequeno grupo, e aí formou-se a igreja. E aí surgiu aí um sonho maior, que era de construir um templo realmente, né, de alvenaria. E aí foi o tempo que nós passamos para os irmãos essa necessidade e depois a gente juntou com os irmãos da igreja já batizados que moram na Redondeza, que nós temos alguns irmãos que moram na Redondeza, e cada irmão se compartilhou em ajudar. Aquele que construía ia construir, aquele que trabalhava de servente ia ser servente, aquele que poderia doar 10 tijolos, 20 tijolos, 1 milhão de tijolos, né? E aí doava. E com isso, aos domingos, como a igreja tem aquele processo do multirão, né? E sempre aos domingos os irmãos iam e nós íamos ali construir a igreja. Sendo este um dos poucos bairros de Cruzeiro do Sul que não tinha uma igreja adventista, esta igreja tem servido de refúgio espiritual para muitos. A nova abordagem do local e da cerimônia atraiu diversas pessoas a conhecer a igreja e a se interessar pelo estudo da Bíblia. Deus abençoou grandemente a comunidade de Polo através de Edilson e de sua amizade com as pessoas. O Edilson é um amigo pessoal que a gente tem. Na área espiritual, o Edilson é um grande líder. É um líder feliz, animado, tanto ele como a esposa. É uma família que muito tem contribuído no crescimento desse distrito, dessa igreja. E ele não perde tempo, ele aproveita as oportunidades para evangelizar. E eu diria que é um grande missionário, é um evangelista de mão cheia. Eu não perco a oportunidade. Então, quando a gente tem uma oportunidade de falar que Jesus está voltando, né, de você entregar um folheto, de entregar um livro, porque sempre na minha pasta tem algo a oferecer para alguém. E tem muitos colegas que, quando eles entram em contato com a literatura da igreja, eles dizem assim para mim, olha, diretor, que eles me chamam de diretor, né? Não chamam de Edilson. Ele disse, olha, diretor, muito boa a literatura. Olha, isso é gratificante. O que eu posso fazer é dizer assim, continue lendo. E dizer assim, Deus e Espírito Santo, agora é com o Senhor. A vida missionária é uma vida de oportunidades e devemos usar cada oportunidade para falar de Cristo aos que estão ao nosso redor. Pelo bom aproveitamento das oportunidades que Edilson teve, agora é fácil ver os bons resultados em Cruzeiro do Sul. Os vizinhos estão entregando suas vidas a Jesus, outros estão retornando à igreja após muitos anos longe. Com o tempo, esta família da igreja cresce mais forte e esperançosa
para o dia da colheita quando Jesus voltar. Cristão não sendo missionário não é cristão. Não tem como crescer. Ser um missionário é amar a Jesus, né? É amar a palavra de Deus, né? Ser missionário é você ir, é você receber o ID com amor e ir. É você copiar na sua vida Jesus. Essa foi a bela história do Edilson. Tem mais histórias daqui a pouquinho após o intervalo. Enquanto isso, entre em contato com a gente através das redes sociais. Enquanto você acompanha essas belas imagens do Brasil, do norte do Brasil, e diga qual é a região aqui do Brasil ou fora do país que você gostaria de conhecer e se tornar um missionário também. A gente volta já, aguardo você. Já estamos de volta com o programa Missão 360, contando histórias do Brasil e também fora do Brasil, nos 360 graus, missionários e missões no mundo. Mas hoje, em especial, estamos apresentando o estado do Acre, no norte do país, e agora vamos conhecer a cidade de Tarauacá. Vários desafios missionários naquela cidade. E a gente apresenta agora a próxima história, eu saindo desse ambiente aqui, de uma típica casa dos ribeirinhos, diretamente para Tarauacá, no estado do Acre. Acompanha só essa bela história. Os desafios de pregar o evangelho em diferentes partes do mundo são diversos. Hoje, o Missão 360 está aqui em Tarauacá, no estado do Acre. E aqui, os missionários adventistas aceitaram o chamado de Deus para pregar para diferentes tipos de pessoas. A população urbana, os fazendeiros, os índios e as comunidades ribeirinhas. São poucos lugares que reúnem em um só lugar tantas dificuldades de missão. Em Tarauacá, as principais são a diversidade cultural e os locais de difícil acesso. Tarauacá é a quarta maior área urbana do estado do Acre, o que leva a ter gente com todo tipo de interesses e estilos de vida. Aqui, as pessoas já ouviram falar sobre a Bíblia, mas nem todas elas têm interesse em aprofundar sua espiritualidade. Clailson é um pastor adventista em Tarauacá e tem a enorme responsabilidade de traçar estratégias para se misturar com as pessoas e ganhar a confiança delas no intuito de levar uma palavra de esperança. Eu tenho 4 igrejas que só tem acesso via barco. Uma delas a gente tem que descer o rio 2 horas e subir o rio quase 3 horas. A outra eu tenho que subir o rio 1 dia e meio, que é uma igreja que fica na aldeia indígena, né? Caxinauás, nós somos a única igreja nessa aldeia. Tem que subir o rio 1 dia e meio e descer 1 dia de barco. Temos outras igrejas que ficam lá no Jordão. Essa igreja do Jordão só dá para ir se for de avião ou então 5 dias de barco. E aí nós temos as igrejas dos ramais. Difícil acesso, estrada de chão. O Acre ele tem muita dificuldade com estrada de chão, porque aqui o solo é muito barrento, muita liga, né? Então tem aquele barro muito difícil. Só dá para ir se for a moto ou a pé. Não dá para ir com outro tipo de condução, né? E tem muitas igrejas que não dá para ir nem sequer de moto. No tempo da chuva não vai, nem sequer de moto. Só dá para ir se for realmente a pé. Nós temos 4 congregações dessas aqui, que só dá para ir nesse perfil. Uma parte da economia do município fundamenta-se na agricultura e na pecuária. E por isso, faz parte do trabalho missionário alcançar as áreas rurais, as fazendas, os ranchos e as granjas. Fazem parte deste vasto município também os índios, que na maioria das vezes só é possível encontrá-los quando eles vêm à cidade para trocar algum tipo de mercadoria. Na beira do rio, são muitos os barcos que chegam das aldeias indígenas ao redor da cidade. Poder dispor de tempo de qualidade para se relacionar com eles tem sido um enorme obstáculo para Clailson e outros missionários. E por último, os ribeirinhos formam uma parte significativa da bacia amazônica, e no Acre não é diferente. São centenas de casas de palafita aglomeradas às margens do rio Tarauacá, onde muitas famílias sequer conhecem a Jesus.
mas Clailson e outros missionários têm amorosamente dedicado suas vidas para entrar em contato com essas pessoas. Com todas essas dificuldades, nós encontramos um público muito receptível também. As pessoas são carinhosas, as pessoas são bem receptivas, são bem atenciosas, lhe dão atenção, têm um pouco de dificuldade para fazer o trabalho da igreja, porque eles não sabem por onde ir, por onde começar. Eles precisam muito do pastor, Não, aqui na cidade nós já temos mais facilidade, mas na parte exterior nós temos muita dificuldade. Precisa-se muito do pastor presente, de alguém lá para ensiná-los como fazer, como proceder à liturgia do culto da igreja. Tem muitos, esses desafios a gente encontra muito. As pessoas de Tarauacá e de toda a bacia amazônica carecem das suas orações, para que por meio de missionários como Clailson, muitos índios, ribeirinhos e fazendeiros possam conhecer a Cristo. Assim como no Acre, existem também outros grupos de pessoas no mundo que precisam ser alcançados. Membros, voluntários e líderes devem trabalhar juntos, no intuito de chegar até cada uma dessas pessoas e entregar uma amostra do amor de Cristo. Que bela história é essa, e agora nós vamos conhecer uma história que vai tocar o seu coração e o meu também, ao som dos pássaros aqui no norte do país. É a história do Zé Paiva. Imagine você pegando uma moto e passando por lugares desafiadores no norte do país para implementar uma nova igreja. Ou quem sabe 2 novas igrejas, 3, 4, 5, 6 novas igrejas. Esse foi o desafio do José Paiva. E essa bela história aqui no norte do país, no Missão 360, você vai conhecer agora. O chamado de ir e levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra é a convocatória mais prática que se pode encontrar na Bíblia. É o convite que tem determinado a vida de pessoas apaixonadas pela missão. Pessoas como José Paiva, carinhosamente conhecido na sua cidade como Zé Paiva. O Zé é um produtor rural que planta legumes e temperos em Tarauacá, região central do Acre. Durante a semana, ele divide seu tempo entre vender hortaliças e o trabalho missionário. Desde que aceitou a Jesus, o Zé decidiu que faria da sua vida uma vida de evangelismo. E começou a fazer isso evangelizando as áreas rurais de Tarauacá. Olha, a partir do momento que eu conheci o Evangelho, a Palavra de Deus, e comecei a ler, me interessando pela leitura, e tem um texto ali no livro de Tiago, que ele diz assim, olha, se queres sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. E daí em diante, Deus tocou no meu coração e eu senti a necessidade de pregar para aquelas pessoas mais necessitadas que estavam na zona rural, na floresta. O dia de trabalho não começa antes de buscar a força do alto e ler a Bíblia pela manhã. Devido às grandes distâncias, Zé Paiva tem que dirigir sua moto por longas estradas de terra até chegar às casas onde ele pretende visitar. Os caminhos são difíceis. Em alguns deles, só é possível chegar a pé ou com uma moto adequada. Enquanto dirige debaixo de sol quente, ele confia que Deus está à frente, abrindo as portas e os corações das pessoas. Olha, esse trabalho de evangelização, ele requer muita paciência e também a gente fazer uma boa amizade com as pessoas e depois a gente chega na pessoa e pergunta se ela tem interesse de ouvir a palavra de Deus. E eu tenho feito isso, saio de casa em casa, na linha, para ver se as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. E em seguida, com o interesse das pessoas, a gente se reúne e depois eu dou uma série de estudo bíblico. As pessoas têm me recebido muito bem, graças a Deus, porque a gente faz um trabalho sério, com amor, com paciência e tem sido muito bem aceito, graças a Deus, até hoje. Mas o trabalho de Zé Paiva não para em evangelizar casa por casa. Quando as pessoas aceitam a Jesus através dos estudos bíblicos, elas precisam de um lugar para se reunir. O Zé também mobiliza a construção de igreja para que os novos conversos possam ali fortalecer sua fé. Não, eu nunca fiz esse trabalho de construção de igreja sozinho. A gente tem a participação das pessoas da comunidade. A gente faz assim, olha, um dá a madeira, o outro entra com motor, motosserra, outro com a gasolina, o outro com óleo, o outro
com o prego e assim a gente constrói a igreja. Todo mundo se reúne e a gente constrói a igreja dessa forma. Pela condição remota em que alguns vivem no Acre, em nenhuma das comunidades que Zé Paiva visita havia presença adventista. Ao todo, 6 igrejas na região foram levantadas graças à iniciativa pessoal do Zé Paiva. O Zé Paiva tem feito um trabalho fantástico. Hoje eu sou um pastor e tenho aproximadamente 16 congregações com igrejas ao total. Dessas 16 congregações que eu tenho, 4 delas foram formadas então pelo trabalho do Paiva. Então assim, para o crescimento da igreja é fantástico isso. E hoje o nosso distrito tem crescido, e tem crescido muito, né? São 4 congregações que cresceram pelo trabalho do Zé Paiva. Fazendo um trabalho de entrega, Zé Paiva tem certeza que está conduzindo pessoas para Jesus. Nesta parte do Brasil, onde enormes distâncias são parte do cotidiano das pessoas, o trabalho evangelístico do Zé Paiva produz um impacto positivo, alcançando a muitos com uma mensagem que transcende as fronteiras geográficas. Olha, eu sinto muita alegria no fundo do meu coração de poder servir ao Senhor, fazer um pouco, né? Que para mim eu ainda acho pouco esse trabalho que eu faço. Se eu pudesse, eu ainda faria muito mais. E faço esse trabalho por amor a Deus, à causa de Deus e também às pessoas que estão para ouvir a palavra de Deus. Eu sinto muita alegria, muita alegria. E tenho muita fé em Deus, se Deus me ajudar, me der saúde, que enquanto eu viver eu vou estar disposto a fazer esse trabalho, porque eu faço por amor. E a gente vai encerrando o programa de hoje com belas histórias inspiradoras do norte do país, em especial no estado do Acre. E quando você acompanha histórias como essa, trajetórias de vida, como você se sente? Eu penso que existem 3 caminhos. Um deles é você dizer assim, olha, isso não é para mim, você se sentir pressionado com isso e dizer isso são para outras pessoas, para quem tem capacidade, para quem tem jeito para isso, para quem tem esse espírito de missão. Você pode simplesmente ignorar, achar bonito, gostar de assistir um programa como esse, ser inspirador, ou você pode pensar assim, olha, o que Deus quer me ensinar? O que Ele espera de mim? O que Ele deseja para a minha vida? E esse é o motivo que a gente quer apresentar um programa como esse para você, que você se sinta realmente inspirado, motivado a pregar, a falar da palavra de Deus. Em Mateus 13, conta a parábola do semeador. Vários tipos de solo, aqueles que são abertos à palavra de Deus, aqueles que aceitam e desistem, os que são sufocados e aqueles que têm o coração aberto. Mas não se preocupe com isso. Deus não pede que a gente se preocupe com o resultado, com o responder das pessoas. Ele pede que nós preguemos, que nós falemos da palavra de Deus. E é com isso que a gente encerra o programa de hoje. Sinta-se motivado, deseje ser usado por Deus aonde Ele enviar você. Que Deus te abençoe. E no próximo programa a gente continua com mais histórias de vida, histórias inspiradoras aqui no Missão 360. Que Deus continue ao seu lado, cumprindo na sua vida os planos que Ele tem para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Em tuas mãos eu sou. Quem sou?
Nós juntos declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dele e juntos cantamos.